Então, bem-vindos a mais um vlog. Antes de começar esse vlog, eu vou bater um papo bem rápido com vocês diante do cenário político que a gente se encontra hoje, algo que eu tenho encontrado na palavra do Senhor e que o Senhor tem ministrado no meu coração nesse tempo, é que Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa honra. A gente não pode depositar a nossa justiça e a nossa honra em um candidato político. Obviamente que nós exerceremos a nossa cidadania com responsabilidade pautada nos princípios do Senhor, mas isso não quer dizer que a nossa honra e a nossa justiça está depositada e confiada a um homem desta terra, porque a nossa justiça e a nossa honra já esteve confiada em um homem desta terra, mas ele subiu aos céus e está sentado no trono e voltará para julgar os vivos e os mortos. Ele é a nossa honra, Ele é a nossa justiça e Ele sempre será a nossa vitória. Então, eu não sei como você tem se sentido diante do caos que se encontra hoje no nosso país, rachado em duas ideologias diferentes, mas o que eu tenho para te dizer é: confie no trono do Senhor. Confie no governo do Senhor. Não importa quem se assente na cadeira presidencial do nosso país. O Senhor é soberano e nada foge do controle dele. Ele usou a cegueira dos fariseus naquele tempo para que Jesus fosse crucificado e o plano fosse cumprido. E da mesma forma, aquele que ele levantar como presidente da nossa nação, ele estará usando para o plano dele. Ele estará usando para a vontade dele. Vamos exercer a nossa cidadania defendendo os princípios do Senhor que ele já ensinou a nós. Mas não se esqueça que Deus é soberano, que ele é o nosso governador, independente de quem esteja lá. E isso não é só para o cenário político que a gente se encontra. É uma ótima forma da gente aprender que ele é a nossa justiça e ele é a nossa honra. Mas isso também se encaixa em todas as áreas da sua vida. Não deposite a sua justiça em uma causa, em algo nessa terra. Não deposite a sua honra em algo que você pode receber nessa terra, mas deposite toda a sua honra e toda a sua justiça nele, porque ele é a nossa justiça e ele é a nossa honra. Então, bora começar as encomendas do dia pelas massas. Eu sempre começo as minhas encomendas fazendo as minhas massas, porque eu já elimino logo a parte do forno que deixa minha cozinha extremamente quente e trabalhar no calor é insuportável, né? Aí eu já começo colocando na minha batedeira os ovos e o açúcar. Eu vou deixar as medidas certinhas dessa massa aqui na descrição do vídeo, então assim que acabar o vídeo, você entra aqui na descrição que vai estar todas as medidas certinhas pra vocês. Então eu coloquei o ovo e o açúcar pra bater até virar essa mistura bem branquinha e bem fofinha. Depois disso, eu venho com a minha essência de baunilha e com a metade do meu leite. Então, eu não entro com o meu leite todo agora. Eu coloco a metade do meu leite e aí eu vou colocar toda a minha farinha de trigo. Por que eu coloco a metade do meu leite? Porque se eu não colocar a metade do leite agora, vai ficar muito pesada para incorporar a farinha de trigo. E se eu colocar o leite todo, a massa vai ficar muito líquida e aí eu vou ter mais dificuldade para dissolver todos os gruminhos de farinha de trigo. Depois que eu acabei de colocar minha farinha de trigo, eu venho com o restante, a outra metade do meu leite e também com o meu fermento. Depois eu já vou distribuir a minha massa nas minhas formas. Aí eu tenho 3 formas de 25 centímetros e uma de 10 centímetros para bento cake. Já ensinei vocês a fazerem essa forma de papel alumínio. Vou deixar o link desse vídeo que eu ensino essas formas aqui na descrição para vocês irem lá ver. Deixe essa parte do vídeo, que é a metade da vida das confeiteiras que o cliente não vê, mas também para falar para vocês que vocês precisam precificar o produto de vocês de forma correta, porque o seu produto, como o seu cliente pensa, não é só farinha, leite e ovo. O seu produto tá incluso o detergente, a luz, o gás que você usa. Então a gente precisa aprender a colocar tudo isso na ponta do lápis para precificar o nosso produto da forma correta.
Já coloquei uma leva no forno, vou esperar sair para colocar essa segunda leva no forno. Eu sempre deixo elas aqui, não tem problema. Elas até crescem mais quando fica esse tempinho descansando aqui. Olha, acabou de sair uma massinha do forno, ó. Essa massa fica bem fofinha. Vou começar agora a produção dos nossos brownies. O chocolate em barra que eu uso, que sempre me perguntam aqui nos comentários também, é esse da marca da Harold e da linha Top. Eu uso o blend deles e eu amo, acho que fica com um sabor maravilhoso a massa do brownie. Aí eu começo picando todo o meu chocolate e eu vou levar para derreter junto com a manteiga. Lembrando que todas as medidas certinhas vão estar aqui na descrição do vídeo. Depois de levar para derreter, vou começar a bater a massa do brownie. E vou bater na mão mesmo, porque eu não sinto diferença entre bater na batedeira e bater na mão. Então eu começo aí com os meus ovos e com o açúcar. E o segredo da casquinha do brownie, além do forno, também é a quantidade de açúcar na nossa massa. Depois de bater, né, os ovos com açúcar, eu venho com o cacau em pó. Amo utilizar cacau em pó porque eu não gosto de nada muito doce, então eu acho que o brownie fica no ponto ideal com cacau em pó. Acrescentei também o meu chocolate derretido com a manteiga e por último vou vir com a farinha de trigo, que é a parte mais pesada para você misturar a massa do seu brownie. Tem que ter força no braço para essa hora. Essa massa fica uma delícia, então não usem achocolatado, Nescau, nem chocolate ao leite. Usem o cacau em pó e usem chocolate meio amargo ou blend para a massa de vocês, porque já leva muito açúcar e assim o sabor fica equilibrado. Já passei a massa aqui, ó, para 2 formas, dividi ela em 2 formas. E essa massa tá linda, vou levar pro forno agora. Lembrando que o forno precisa ser pré-aquecido para formar aquela casquinha bem bonita em cima. E você precisa ficar de olho. Geralmente fica 14 minutos no forno, 15 minutos. Então fica de olho para não passar do ponto. Vou começar a cortar aí os meus brownies, então. Aí eu tô cortando no tamanho 7x7. Primeiro eu medi e depois eu vim com a espátula cortando todos os brownies. Eles vão para uma hamburgueria que sempre compra comigo eles congelados. Por isso que eles vão embalados no plástico filme, para não entrar umidade no congelador. E aí depois é só eles tirarem e colocarem no micro-ondas para chegar na temperatura normal dele. E esse é o ponto ideal dele, quando ele tá bem molhadinho assim. Tava fazendo a encomenda desse bolo, né? Aí a cliente mandou mensagem para mudar a data. Se fosse cancelamento, se ela me mandasse mensagem cancelando, eu ia esfarelar essa massa aqui e fazer bolo de pote. Mas como ela só mudou a data do evento, o que que eu fiz? Embalei muito bem, ó, como vocês podem ver, com plástico filme. Tá super bem embalada. Aqui tá as 3 massas, ó, a primeira, a segunda e a terceira massa aqui em cima. Bem embalada com plástico filme e vou levar pro congelador. A sua massa pode ficar no congelador até 30 dias, que não estraga, não perde a umidade, não perde a fofura da massa. É só você levar para o congelador e na hora de descongelar você desce ela para a geladeira e deixa ela descongelando de um dia para o outro na geladeira para você poder usar. E hoje já é outro dia, finalizei minhas encomendas de ontem. Aí eu tenho uma encomenda de bento cake de chantilly pra hoje. E aí daqui a pouco a cliente vai vir aqui buscar, mas eu resolvi gravar pra vocês. Porque aqui no canal eu já ensinei pra vocês como prensar bento cake, a forma do bento cake, recheio de bento cake, a cobertura do bento cake sendo de ganache de chantilly, que é muito mais fácil de escrever, é uma cobertura muito melhor de se trabalhar, mas o de hoje é de chantilly, então eu vou ensinar pra vocês algumas técnicas, né, pro seu bento cake não ficar manchado e pra você conseguir fazer um bento cake de chantilly, que é até mais barato que um bento cake, né, de ganache de chantilly, porque não usa chocolate branco. Então eu vou colocar minha touquinha, colocar meu avental e bora fazer esse bento cake.
Vou deixar o link do vídeo aqui embaixo, na descrição também, que eu ensino a fazer a ganache de chantilly para vocês que querem ir lá conferir. Aí eu vou confeitar, né, como se eu estivesse confeitando um bolo grande, normal. E um truquezinho que eu uso bastante para deixar o acabamento perfeito do chantilly é molhar a espátula e passar a espátula molhada. Vocês vão ver como o aspecto fica bem mais brilhoso do bolo. Para fazer as quinas do bolo, tanto de um bento cake, tanto de um bolo grande normal, o importante é que a cada quina que você tirar, você limpar a sua espátula num paninho, assim você vai conseguir manter o seu topo bem mais lisinho e mais reto também. Para começar a escrita do bento cake, eu venho com chantilly branco, nem tão hidratado, um pouquinho poroso ainda. E quando eu erro, por exemplo, aí eu ia escrever de outra forma no bento cake, eu venho com a colher, né, com a bundinha da colher molhada, que fica mais fácil de remover e continuar com o topo lisinho. Aí eu venho fazendo toda essa base branca. Por que é importante fazer essa base branca? Porque se você coloca já o chantilly tingido de preto, de rosa aí por cima, ele vai manchar o seu bento cake. Então é importante você fazer toda essa base branca. Então tudo que você for escrever e desenhar no seu bento cake, primeiro você faz com chantilly branco e depois você vem com chantilly colorido por cima. Assim não vai correr o risco de manchar o seu bento cake. Quando eu venho com a parte colorida, por exemplo, aí eu vim com a parte preta, eu venho com ela um pouquinho mais hidratada para ficar mais fácil de escrever por cima da parte branca. Isso é muito importante, mas é um trabalho de formiguinha e muita paciência. Eu demorei mais ou menos 35 minutos para acabar de decorar todo esse bento cake. Com a ganache de chantilly, é bem mais rápido de você fazer e de você escrever, porque você não precisa fazer toda essa pré-camada branca, né, pra você escrever por cima colorido depois. Você já vem direto com a ganache tingida e escreve que não mancha o seu bento cake. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e vou deixar meu Insta aqui também na descrição do vídeo pra vocês me seguirem lá.